Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente. Francamente. Francamente, deputado. Francamente. Olá a todos os ouvintes, aqui quem fala é o deputado Marcelo Ramos e hoje eu estou começando um projeto, estou muito animado com ele, que vai ser um podcast chamado Francamente. Eu acho que o nome que a turma aqui escolheu é bem a minha cara, porque costumo ser franco e às vezes franco até demais. Eu ando dizendo aqui pela Câmara dos Deputados que eu ando com mais coragem do que com juízo. Então vamos conversar aqui francamente sobre vários temas da vida, sobre vários temas que são importantes aqui na Câmara dos Deputados. E hoje nós não poderíamos começar com outro tema que não fosse a reforma tributária. Esse tema que tem tomado conta da pauta nacional, não consegue ainda ter a projeção que teve a reforma da Previdência no primeiro semestre, mas certamente os olhos do Brasil, quando se voltam para a Câmara, se voltam para a preocupação em relação à reforma tributária, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes de falar especificamente sobre reforma tributária, eu quero fazer um recorte aqui de algo que virou objeto de muito preconceito no Brasil e no mundo, que são as políticas de incentivo fiscal baseadas no local, baseadas no lugar. Entre elas, a Zona Franca de Manaus. Quem me conhece sabe que eu sou um deputado do Amazonas, tenho uma identidade muito grande com esse tema. Mas eu não quero tratar especificamente da Zona Franca de Manaus. Eu quero refletir inicialmente se vale a pena ou não utilizar gasto tributário, subsídio fiscal, para desenvolver políticas vinculadas a locais onde há dificuldade de geração de emprego. E o que é muito bacana é que hoje há uma nova onda no liberalismo americano, muito concentrada no pensamento de um ex-secretário do Tesouro americano, doutor em Harvard, chamado Lawrence Summers, que publicou um estudo em que ele parte esse estudo da seguinte pergunta: deveriam os economistas americanos repensar seu tradicional ceticismo sobre políticas baseadas no lugar? E ele responde a essa pergunta com uma pesquisa de campo, em que o resultado dela é que as políticas baseadas no lugar, elas tendem a dar respostas muito mais rápidas na geração de emprego. E isso, para um país como o nosso, que hoje vive talvez uma das maiores crises de desemprego da sua história, quase 13% da população desempregada, lá na região mesmo do Amazonas, que tem o maior índice de desemprego do Brasil, mais de 15% da população economicamente ativa desempregada. Isso me parece uma resposta àqueles que são céticos em relação à política de subsídios fiscais. Não só da Zona Franca, mas há de várias outras regiões do país. E eu quero terminar esse primeiro bloco trazendo alguns dados para a sua reflexão, que eu acho que são dados que simbolizam muito esse fato incontestável de que o Brasil é um país de dimensões continentais e com desigualdades regionais muito profundas. Do PIB brasileiro, o Sudeste e o Sul representam 71,8% do PIB nacional. E a região Norte, apenas 5,5%. Ou seja, há uma concentração de riqueza absurda. Nós precisamos distribuir melhor a riqueza no conjunto do país. E a atividade industrial, que é aquela que só vai para lugares inóspitos quando há subsídio, que é a atividade que mais gera emprego, que é a atividade que tem maior valor agregado, que é a atividade que tem maior massa salarial, ela também tem uma hiperconcentração. São Paulo tem 127.331 indústrias. O Paraná, 43.597. O Rio de Janeiro, 24.978. O Amazonas tem 2.788. O Acre, 941. Roraima, 519. E se nós pegarmos os índices do IDH, nós vamos ver também que os melhores IDHs estão concentrados na região norte, na região sul e sudeste, principalmente na sudeste, e os menores na região norte e nordeste. Nós precisamos ter políticas que reequilibrem melhor o nosso sistema federativo. É essa
a primeira passagem aqui do nosso podcast, do nosso Francamente, para a gente adentrar de agora em diante na reforma tributária. Daqui a pouco a gente volta. Francamente, deputado. Estamos voltando aqui com Francamente. Foi uma paradinha rapidinho, só para você tomar uma água, respirar um pouquinho e para que eu possa respirar também. Afinal de contas, além de tudo, eu falo muito rápido. Mas agora nós vamos tratar especificamente da PEC 45. E eu quero iniciar o debate sobre a PEC 45 partindo de duas premissas que eu falei anteriormente. O Brasil é um país de dimensões continentais e o Brasil é um país com desigualdades regionais muito profundas. A PEC 45 fez a escolha de enfrentar um problema grave do nosso sistema tributário, que é o problema da complexidade. Ele é muito complexo, as empresas gastam muitas vezes mais para entender o sistema tributário do que pagam de imposto, do que pagam de tributo. Mas a complexidade não é o maior problema do nosso sistema. O maior problema do nosso sistema é a regressividade. Ele é absurdamente regressivo. O que significa isso traduzindo em português? Para quem não conhece um termo técnico do direito tributário. Um sistema regressivo é um sistema que eu chamo de Robin Hood às avessas, em que os pobres pagam mais e os ricos pagam menos. No Brasil, os pobres comprometem muito mais da sua renda com pagamento de tributos do que os ricos. E por que isso acontece? Porque o Brasil fez uma opção de sobretaxar, ou seja, de cobrar muito imposto sobre o consumo e cobrar pouco imposto sobre a renda e sobre a propriedade. Para você ter uma ideia, os países da OCDE, eles têm em média 30% de incidência tributária sobre o consumo. O Brasil tem 50%. Mas eu vou traduzir essa informação também para um português bem mais simples que você vai entender. Quando você vai no supermercado e compra 1 quilo de arroz, lá tem 18% de ICMS. Quando você paga a sua conta de energia, lá deve ter entre 25% e 30% de ICMS, dependendo do estado. Quando você abastece o seu carro num posto de gasolina, dentro do preço tem também entre 25% e 35% de ICMS. Quando você vai pagar o IPTU da sua casa, na minha cidade, em Manaus, para quem não conhece Manaus, aproveite para conhecer um pouco mais aí na internet, se tiver um tempinho, visitar. Se você morar na casa mais cara e na área mais nobre de Manaus, você vai pagar 0,9% de IPTU. Ou seja, muito imposto sobre o arroz e sobre feijão, que come o rico e come o pobre. O pobre come quando dá, mas sempre compra alguma coisa de arroz e feijão. E quase nada de imposto sobre a mansão. Nada de imposto sobre aviões e barcos, porque o IPVA só incide sobre automóveis. Pouco imposto sobre a renda. Então o Brasil tem uma distorção. E infelizmente a PEC 45 não enfrenta essa distorção. Pelo contrário, ela aprofunda a regressividade do sistema, além de ignorar o fato de que o Brasil tem desigualdades regionais e para que a indústria esteja minimamente distribuída no território nacional, é preciso políticas de incentivos fiscais baseadas no local. Lembra lá do primeiro bloco? Lá no Lawrence Summers, no nosso economista e professor de Harvard. Então, o que eu apresentei como emenda na PEC 45? Primeiro, fiz uma crítica muito dura à proposta. A proposta é muito ruim. Ela parte de uma premissa equivocada, uma alíquota única para um país inteiro. Nenhum país de dimensões continentais tem alíquota única sem exceção. Os países que têm não são federativos, portanto, não têm autonomia de estados e municípios como tem o nosso país. Então, eu estou procurando enfrentar, através das minhas emendas, duas coisas. A primeira, a questão da regressividade, tentando migrar um pouco dessa carga tributária que hoje está sobre o consumo para a renda e para a propriedade, taxando grandes fortunas, lucros e dividendos, criando como cotas de fundos exclusivos, que são aplicações financeiras de multimilionários que não pagam tributos, e com isso a gente consegue diminuir um pouquinho a taxação sobre o consumo para que o pobre, para que a classe média sofra menos com o pagamento de impostos indiretos. E o outro desafio é o desafio de garantir políticas de desenvolvimento regional através de subsídios. Sobre isso,
Nós vamos falar no bloco seguinte para a gente conversar um pouquinho sobre política de desenvolvimento regional, fazer um apanhado geral e apresentar alguns links que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da minha opinião sobre esse tema tão importante para o país. Daqui a pouco a gente volta com o Francamente. Francamente, deputado. Olá, pessoal. Aquela paradinha para respirar, para tomar uma água. Eu também, para tomar uma aguinha aqui, que eu já disse, eu falo muito rápido. Estou treinando aqui para falar mais devagar, para ser menos didático, para conversar mais com vocês do que parecer que eu estou dando aula, né? Eu, como sou professor, também tenho cacuete de professor. Isso às vezes é bom, dentro de sala de aula é bom, mas aqui no podcast não faz muito bem, não. Aqui é melhor a gente ser mais informal e conversar mais, como se eu pudesse ouvi-los e interagir com vocês, o que nós vamos fazer a partir dos próximos programas, quando você enviar a sua pergunta pelas redes sociais e a gente poder também aqui no podcast comentar um pouco sobre elas. Mas vejam só, para tratar da questão das políticas de desenvolvimento regional, dos subsídios, dos incentivos à geração de emprego vinculados ao local, eu quero usar uma frase que eu uso muito e repito aqui o tempo inteiro, que eu digo o seguinte: no Brasil, toda a indústria de Goiás para cima e do Paraná para baixo, ela é incentivada. Na Zona Franca de Manaus, incentivada com IPI. Em todos os outros estados, incentivado com ICMS. A Ford só está na Bahia porque tem ICMS, a Fiat só está em Pernambuco porque tem ICMS, a Coca-Cola só engarrafa refrigerante em Goiás porque tem ICMS, e assim em todo o Brasil acontece. Portanto, de uma hora para outra, acabar com todas as políticas de incentivo fiscal significa sinalizar ou induzir uma hiperconcentração da atividade industrial em São Paulo. Estou falando hiper porque a superconcentração já existe. Lembra daquele número lá atrás? 127 mil indústrias em São Paulo, 5 mil indústrias no Amazonas. Então, uma hiperconcentração. O que não é bom para o Brasil, porque vai distribuir miséria para o resto do Brasil. Vai criar uma ilha de prosperidade em São Paulo cercado de um mar de miséria. E não é bom nem para São Paulo. Eu já disse isso ao governador Dória quando tive um almoço com ele. São Paulo não aguenta uma nova onda migratória. E no caso do Amazonas em especial, se nós retirarmos a atividade industrial, nós vamos retirar a atividade industrial, mas vamos manter lá 2 milhões de manauaras e 4 milhões de amazonenses. Para sobreviver, só é olhar para Rondônia e para o Pará. O que ele vai fazer? Ele vai para a agricultura, para a pecuária, para o extrativismo mineral. Atividades que são altamente degradantes do meio ambiente. Portanto, a Zona Franca de Manaus acaba tendo uma função não prevista quando ela foi concebida, que é uma função de preservação ambiental. O Amazonas só tem mais de 95% da sua floresta preservada porque existe Zona Franca, porque ele não precisa, o amazonense tem uma atividade que gera riqueza, que gera renda e não precisa ir para as atividades no setor primário, que são mais degradantes. Portanto, nós precisamos, nessa PEC, garantir o que quase todos os países do mundo que têm o IVA, que no caso do Brasil vai ser chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, fazem, que é criar excepcionalidades para políticas de desenvolvimento regional e setoriais, porque também existem setores da nossa economia que nós precisamos proteger. O presidente Trump, que é um exemplo de liberalismo, está protegendo a indústria americana da ofensiva chinesa. A França, vez por outra, e a União Europeia protegem a sua agricultura da eficiência e da qualidade do agronegócio brasileiro. Isso é uma lógica de qualquer país independente, soberano do mundo, proteger setores importantes da indústria nacional. E, infelizmente, a PEC 45, ela não garante isso. Mas nós estamos caminhando aqui para o fim, e nessa primeira experiência eu quero pedir desculpas para você se não foi o esperado, mas a gente está testando. Eu tenho certeza que com o tempo vamos conseguir melhorar, vai ficar mais agradável para você e também para mim fazer esse podcast. Mas eu quero terminar aqui pedindo que você comente nas nossas redes sociais. Ele vai estar disponível no meu Facebook, Marcelo Ramos, no meu Instagram, Marcelo Ramos PR, no meu Twitter, o meu site também, blogdomarceloramos.com.br. Vou abrir aqui um parêntese que não é de política, para divulgar outros 2 sites meus
que eu falo sobre outras coisas que não tem nada a ver sobre política, que é o corroatoa.com.br, onde eu escrevo sobre corrida e sobre triatlon, que são uma das coisas que eu gosto muito na minha vida. E um blog que eu tenho, que é o meu xodó, que chama A Janela Encantada, ajanelaencantada.com.br, onde eu escrevo sobre crônicas, poesias, conto um pouco das minhas angústias, das minhas alegrias. Tem muita coisa bacana lá no A Janela Encantada, que por sinal é um poema muito bonito, de um poeta amazonense, mas que é do mundo, Tiago de Mello, e um poema que é tão importante, tão marcante para mim, que está tatuado nas minhas costas. Então, quero terminar deixando essas dicas. E para conhecer um pouquinho mais a minha opinião sobre Zona Franca, você pode visitar lá no site poder360.com.br. Tem um artigo meu com o título Preconceito com a Zona Franca não pode ofuscar os ganhos. E num outro site também, no Congresso em Foco, tem um artigo meu com o título A Noite dos Índios Será Escura, em que eu trato desse impacto da Zona Franca na preservação do meio ambiente. Valeu muito estar com você nesse nosso primeiro podcast e, francamente, vamos estar de volta aqui na semana que vem. Um grande abraço.